Amém. Muito bem. Viu, irmãos, eu quero ler com vocês essa mensagem de casamento e divórcio, começar hoje. Eu não disse que eu não tinha plano de ler, e isso me deu vontade de ler. E eu vou ler casamento e divórcio. E aí o outro culto que vem, para dar sequência, vocês me tragam essa mensagem. Essa, que vem da voz de Deus. Certo? Não de Goiânia, de voz de Deus. E nós vamos começar hoje. Casamento e divórcio. Tá bom? Eu creio que 2 cultos, 3, nós terminamos ela. Mais ou menos isso. E eu vou fazer tudo para mim não fazer nenhuma explanação. Fazer bem pequenininha. Fazer bem pequenininha. Né? Mas então nós vamos, com as nossas cabeças inclinadas, nós vamos fazer a oração do profeta nosso, né? Ele disse: vamos inclinar a cabeça agora para um momento de oração. Muitíssimo benigno Pai, nós te agradecemos esta manhã por este privilégio de estarmos aqui neste auditório, tendo pela frente os resultados do dia. Mas não sabemos o que o dia nos reserva, mas sabemos quem tem o dia nas mãos. Deste modo, nós rogamos que aquele que tem o hoje e o amanhã nas mãos, e toda a eternidade, nos abençoe hoje enquanto nós congregamos em seu nome, para que saibamos melhor como viver para o servi-lo. Esta é toda a nossa intenção, Pai. Deus, que conhece nosso coração, sabe que isto é verdade. Nós nos encomendamos a Ti, com a parte futura do dia, para Teu serviço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode se assentar, ele disse, né? O irmão Brana fala com alguém na plataforma. Obrigado. Eis outro aqui. Desliga aí, irmão Brana. Bom dia. Audiência visível e também audiência invisível, de lado a lado da nação, onde estamos em conexão esta manhã. Isto me dá um grande privilégio vir aqui falar esta manhã sobre este assunto vital. Para a audiência visível, está de fato um ponto confuso, porque visto em frente de mim há cortinas, então eu tenho de falar à direita e à esquerda. E para a audiência invisível, eu tenho o auditório à minha direita e também o ginásio e à minha esquerda. E eu estou no pavimento com as cortinas abertas no meio, fazendo minha mão direita e a mão esquerda. E nós temos excesso esta manhã de um extremo a outro do auditório, também no ginásio, também na igreja na rua 8 com a pena, e nos lugares com excesso. O sistema telefônico está levando isto aos outros lugares. Nós aproveitamos tremendamente no Senhor e estamos sob grande expectativa para este culto esta manhã. É agora, esta noite, sendo o tempo de encerramento, desde 4 dias da campanha. Ora, nós certamente convidamos a todos que possam para estar aqui. Nós estamos confiados que o Senhor
dará um grande clímax esta noite, fazendo algo extremamente extraordinário, a tal ponto que ele cure todos os enfermos e faça as grandes coisas que ele habitualmente faz. E estamos sob grande expectativa para a noite. O público está cordialmente convidado, todos, toda a igreja, de toda denominação. Você nem mesmo tem de ser cristãos. Nós certamente estamos chamando pecadores para virem e se sentar entre nós. E nós fazemos o melhor que podemos para lhes ensinar qual é o caminho do Senhor para que vivamos. Agora eu espero que a audiência não venha a estar nervosa. E eu confio em Deus que não esteja nervoso. Porque tive uma noite tremenda, muito tensão, porque eu me dou conta de que as coisas que disser esta manhã serei responsável por elas no dia do juízo. E eu não consegui dormir, e sei que se não a disser, isso será mantido contra mim no dia do juízo. De modo que se torna difícil, não se pode explicar isso. E agora, esta manhã, é esse grande assunto que é para discutirmos sobre casamento e divórcio. E a razão por que deixei para a escola dominical foi de modo que pudéssemos falar sobre isto e sem nos apressarmos, ao invés de pregar um sermão sobre isto. É um ensinamento da Escritura. E eu quero dizer que se algum ministro ou ministros em qualquer lugar, caso esta fita venha a chegar às suas mãos, se nós liberarmos essa fita, eu não sei o que a igreja fará acerca de nós. Eu não sei o que a igreja fará acerca disto. Peço ao irmão Fred para consultar a junta da igreja antes que libere essa fita. E para vocês, de um lado a outro da nação, que tem gravadores ligados, por favor, não deixe sair a fita, a menos que recebam a aprovação do irmão Sotman acerca disto. Agora, se for liberada, e qualquer dos meus irmãos ministros, ou qualquer cristãos em qualquer lugar, que discorde das coisas que estarei dizendo sobre este assunto, eu espero que você não critique isto. Se você não entender isto da maneira que eu me ensino, bem, você tem direito a isso, como ministros, como pastor. E eu respeito qualquer coisa em que você creia. Há duas grandes linhas de pensamento sobre isto. E se há duas perguntas, em uma delas tem de estar certa ou nenhuma delas está certa. Deste modo, vamos tentar confiar na palavra de Deus esta manhã para pôr isto em ordem. Para mim, se é uma pergunta bíblica, a Bíblia certamente tem a resposta para ela. E agora, logo antes de termos começamos este assunto, melhor dizendo, antes que eu ore sobre a palavra, eu quero expressar a cada um de vocês, vocês cristãos, especialmente que eu desejo, eu quero que vocês orem por mim esta manhã. Todos na audiência visível que estão escutando pelo telefone esta manhã, ore por mim, porque eu quero ser honesto e fiel. Agora estamos cientes, ao fazer essas declarações, que alguém, mesmo que uma só pessoa, irá se agarrar a isto como se estivesse entre a vida e a morte. Há muitos de vocês aqui que irão embora crendo. Naturalmente, muitos de vocês talvez não irão. Mas eu sei
no meu ministério, que há pessoas que vêm me escutar e não e dão atenção ao que eu tenho a dizer de bem. Elas estão sentadas neste lugar esta manhã internacionalmente, de muitas partes dos Estados Unidos, Canadá e além-mar, e você pode imaginar a atenção que isso exerce em você, saber que o destino eterno desses homens está posto em suas mãos, porque ele vai se agarrar ao que você diz, de modo que Deus nos faria responder por isto. E eu quero abordar isto simplesmente, tão sinceramente quanto eu possa. Agora, eu peço às nossas irmãs, e eu alterei algumas de minhas palavras, de modo que pudesse falar perante elas. Billy tem em seu bolso, esta manhã ali, algumas coisas que não poderiam ser ditas perante uma audiência mista. E algumas que eu provavelmente direi. Vocês precisam entender. Tomem isto como de seu irmão, no melhor que sei. Vocês se sentariam no consultório do médico e o escutariam. Ele teria de lhes dizer palavras muito francas. E alguns de vocês, moças e moços, eu não quero que tenham a impressão errada. Eu quero que creiam. E simplesmente se mantenham quietos. Lembre-se, verdade tem de ser declarada, verdade. Agora, sem dúvida que haverá muitos de vocês que desconcordarão do que está para ser dito. Mas eu quero lhes provar isso pela Bíblia. E então eu creio que se vocês apenas forem reverentes e escutarem, então vocês terão uma melhor compreensão e concepção daquilo em que tenho martelado o tempo todo. Eu creio que isto o explicará, e espero que sim. Agora nós podemos ser um pouco demorados, 1h30, ou talvez mais, sobre isto. Eu não sei quanto tempo isto requererá. E agora novamente eu gostaria de dizer que, nesta ocasião, que exatamente que pessoas se agarram nas suas palavras. Elas se agarram ao seu pastor. E, naturalmente, eu tenho sido um pastor. E elas se agarram às palavras de um pastor, exatamente como se estivesse entre a morte e a vida. Elas se agarram às palavras de seu sacerdote, exatamente como se fosse morte e vida. E naturalmente o pastor, talvez com tudo o que ele saiba como fazer, ele está ensinando o seu povo exatamente como foi ensinado no seminário, ou, sem dúvida, que o sacerdote também, ensinando nas diferentes religiões que tem sacerdotes. Naturalmente, o pastor realmente é um sacerdote, é um intercessor. Deste modo, o sacerdote, em tudo que ele é ensinado nisto, no seminário e nos mosteiros, e o homem com profunda sinceridade está dizendo exatamente o que lhe é ensinado. Bem, então, eu não tenho nenhuma experiência de seminário ou experiência de mosteiro, e nada contra isto, de modo nenhum. Mas eu tenho uma vida muito peculiar. Eu fui chamado quando eu era apenas um garotinho. E nisto foi-me dado um sinal visível e audível. Uma coluna de fogo pairaram no arbusto. E aos 7 anos de idade, bem aqui, na Utica Peak, né?
Meu pai estava trabalhando para o senhor O.H. Duarte, né? Que só recentemente morreu. E vocês leram o livro? Vocês conhecem a história? E naquele tempo em diante, no rio, então, ela apareceu visivelmente diante do povo. E agora ela permitiu sua foto ser tirada muitas vezes e está em exposição em Washington, D.C., com direitos autorais do Salão de Artes Religiosas, como o único ser sobrenatural que alguma vez foi cientificamente provado ser fotografado. E a mesma coluna de fogo, exatamente na mesma aparência em que cada detalhe que tirou Israel do Egito, eu creio que ela é Jesus Cristo em forma de Espírito, na qualidade do Filho de Deus, porque ele foi chamado Filho do Homem quando ele veio a primeira vez. Agora ele é chamado Filho de Deus. No milênio ele será filho de Davi. Ele veio filho do homem, um profeta, como foi falado dele. E agora ele é filho de Deus no sobrenatural. E no grande milênio que está por vir, ele será filho de Davi, sentado no trono de Davi. Como todo leitor da Bíblia sabe que essa é uma promessa divina com Deus a Davi. Ele levantaria seu filho para se sentar no seu trono. E agora, no ministério estranho e peculiar, eu tenho sido chamado de tudo, desde Deus até um demônio. E isso é simplesmente simples dessa maneira. Isso é o que este arcebispo de igreja católica me disse a outra noite aqui, na discussão, era que ele disse: irmão Branham, João Batista claramente se identificou nas escrituras, como foi falada pelo profeta Isaías. Ele disse: seu ministério está claramente identificado na igreja. Ele disse: os luteranos estão na Bíblia. Ele disse: os luteranos reconhecerão Lutero, os wesleyanos reconhecem Wesley. Mas que me diz dos pentecostais? Disse: eles estão perambulando, eles não sabem para onde ir. E eu disse: Senhor, eu fico grato por isso. E foi nesse momento que o Espírito caiu sobre a chama, que nunca tinha me visto sua esposa. E falou, identificou as mesmas coisas. E agora, para ser honesto, antes desta mensagem que eu falo, esta manhã, eu não sei. Eu disse, Senhor, eu não poderia dizer isso. Essa é uma grande coisa para se dizer. Parece isto. Uma coisa eu sei, que há algo que aconteceu definitivamente. Todas essas coisas simplesmente são cientificamente provadas e repetidas vezes ao redor do mundo. Isso não pode ser apenas um mito. É verdade. Que é isso? Permitam-me dizer, olha, confessionalmente, antes que eu lhes fale esta manhã, eu não sei. Eu não ousaria tomar qualquer iniciativa até que tenha recebido direção dele, que falou comigo no passado e me falou essas coisas. Lembre-se, nosso Senhor Jesus Cristo nunca se identificou como Filho de Deus. Ele disse: tu disseste que eu era, eu para isso nasci, e assim por diante. Mas ele nunca disse, nunca se identificou. E agora essa foi a coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Foi o Senhor Jesus Cristo em forma do Espírito. Vocês crêem nisso? Amém. O Logos, Logos que saiu de Deus. Amém? E então,
Quando ele esteve na terra, ele disse: eu venho de Deus e eu vou para Deus. Todos sabemos disso. E depois da sua morte, sepultamento, ressurreição, Saulo de Tarso estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, porque eles estavam ensinando coisas contrárias ao que eles tinham sido ensinados. E ele era um grande guerreiro, sob Gamaliel, um dos ilustres mestres do dia, na escola deles, mosteiros deles, e um grande homem e um oficial da igreja. E foi ali que uma grande luz, a coluna de fogo, novamente o derrubou do meio no dia. E uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora, se você notar, quando Saulo se levantou, ele disse: Senhor, quem és tu? Agora, esse rapaz, sendo judeu, ele certamente não teria chamado coisa alguma, a não ser que tivesse sido algo para simbolizar Deus. Ele não teria chamado isso Senhor. Deste modo, era a mesma coluna de fogo. Como Jesus disse: eu vou para Deus, eu vim de Deus e volto para Deus. Ali estava ele, outra vez, de volta à forma de uma coluna de fogo. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duras coisas te é recalcitrar contra os aguilhões. E nós nos damos conta de que quando o apóstolo Pedro, a quem as chaves foram dadas para edificar a igreja, nós verificamos que ele estava na prisão. E esta mesma coluna de fogo passou pelas barras, abriu as portas da prisão, tirou Pedro, misteriosamente, sem nem mesmo incomodar o guarda. Para mim, isso é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então vocês sempre conhecerão qualquer coisa por sua natureza, qualquer coisa conhecida por sua natureza, o fruto que produz. E eu lhe peço para observar o tipo de fruto que ela produz, esta luz que é Deus, porque ela sempre volta à palavra de Deus e prova a palavra de Deus, prega a palavra de Deus, e Deus prova essa palavra materialmente assim diante de vocês. Tem de haver algo por trás dela. As pessoas têm me chamado de profeta, e eu não chamo a mim mesmo de profeta, porque não ousaria dizer isso, mas eu tenho. Escutem, eu posso dizer isto, que o Senhor me apareceu, o Senhor me tem prometido antever coisas, dizer coisas que aconteceram e acontecerão. Então, estão acontecendo. E nenhuma vez isto falhou. Mas, dezenas de milhares de vezes, tudo o que ele disse que aconteceria, aconteceu. Todos sabem disso. Se houver uma pessoa nesta audiência visível, esta manhã, ou em qualquer lugar, que me disseram uma vez que isto falhou, você está livre para se levantar e dizer isso. Mas se todos sabem que todas as vezes, das milhares de vezes, tem sido perfeitamente certo, digam amém. Amém. Estão vendo? Assim seria a mesma coisa ao redor do mundo. Agora, está para acontecer. Deus nunca envia estas coisas sem haver um propósito por trás disto. Agora mesmo eu pensava que, eu coloquei aqui uma de minhas notas, que eu estou usando esta manhã, um jogo de abotoadura. E muitos de vocês já ouviram falar desta estrela, essa estrela de cinema, Jane Russell.
e sua mãe, pentecostal, e Ernie, né? É seu primo irmão, filho de irmã de sua mãe. Ele era batista, ele estava presente na reunião, uma reunião dos homens de negócios em Los Angeles, Califórnia, 2 anos atrás. E eu tinha acabado de falar de grandes, poderosas e enérgicas declarações que até mesmo o superintendente, um dos superintendentes gerais das Assembleias de Deus, desceu à plataforma desde a galeria onde estava sentado e disse: eu não creio que o irmão Branham falou isso intencionalmente. Eu disse: eu tenho de falar intencionalmente, Senhor. Isto é assim, diz o Senhor. E então, era a respeito da igreja nessa era. Há mais ou menos daquela hora, este jovem, que é um homem de negócios, seu irmão ele estava tirando fotos para a televisão naquela manhã. Seu outro irmão veio à frente depois que a reunião tinha terminado. A plataforma, assim, onde os homens estavam, todos sentados, desceu para me abraçar. Ele disse essas palavras: irmão Branham, espero que isso não soe como sacrilégio. Mas, disse, isso poderia se tornar o capítulo 23 de Apocalipse. O que há somente 22 capítulos em Apocalipse. Ele disse: espero que isso não soe como sacrilégio. Ele mal tinha acabado de dizer isto. Agora, o rapaz era batista e não sabia nada do sobrenatural. Abraçando a mim, ele começou a falar numa linguagem desconhecida. E quando ele acabou de falar numa linguagem desconhecida, havia uma mulher atarracada de cor, sentada bem em frente de mim. Ela se levantou e disse: isso não necessita de nenhuma interpretação. Ela disse: eu sou de Shreveport, Louisiana, ou Baston, Roger, Louisiana. Disse: isso é claramente francês. Victor Lin Doc, que é grande, também sentado ali, disse: certamente eu sou francês, e isso foi perfeitamente francês. E eu disse: espera um minuto, a senhora escreva o que ele disse, e o senhor escreva o que ele disse, antes que digam qualquer coisa. Escreva o que disse e deixe-nos ver nas notas. E assim, um escreveu, o outro escreveu, e até mesmo a pontuação era a mesma. E então, mais ou menos nessa hora, quando trouxeram as notas, um jovem rapaz de cabelo loiro, de boas aparências, veio caminhando da parte de trás, onde não havia espaço suficiente para ele se assentar. Ele estava de pé na parte de trás e ele veio caminhando para a frente e disse: só um minuto, eu gostaria de colocar uma nota também. Ele disse: eu sou o intérprete francês da ONU, as Nações Unidas. Ele disse: eu gostaria de deixar minha nota. E aqui, todas as 3 notas, exatamente iguais, no francês. E aqui está a maneira que se lê. Estas são as notas originais notas tomadas imediatamente. Esta é a nota de Dani, ele próprio, que ele levou no bolso. Naturalmente, isto entrou nos homens de negócio cristãos, e assim por diante. Mas veja aqui a profecia: porque tu escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha, tomaste a correta e preciosa decisão. E esse é o meu caminho.
Por causa destas importantes decisões, uma vasta porção do céu espera por ti. Que gloriosa decisão tomaste! Isto por si mesmo é o que dará e cumprirá a tremenda vitória no amor divino. Agora, o homem assinou seu nome aqui. A declaração acima foi interpretada de Danny Henry, profetizando sobre o irmão Branham, dada por 3 testemunhas no restaurante em Los Angeles, Califórnia. Agora, este mesmo jovem que deu esta profecia, não sabendo o que estava dizendo, esteve em Jeffersonville há cerca de um mês. Ele teve o privilégio de sair e se deitar no sepulcro onde Jesus tinha morrido e disse, e sido sepultado. E assim, enquanto ele estava deitado ali, ele disse que eu vim à sua mente muito fortemente, e ele começou a chorar e disse: como tem sido tão difícil para o irmão Branham permanecer contra o mundo e essas coisas e todas as igrejas. Como foi? Foi certa vez dito de um dos elementos de Billy Graham. Disseram: nós podemos entender Billy Graham, porque todas as igrejas estão unidas em favor dele. Nós entendemos Oral Roberts, os pentecostais, mas como é que temos qualquer coisa quanto isto é contrária ao que as pessoas têm sido ensinados? E Deus, é Deus, é Deus. E Danny, o que ele fez como hobby? Ele prepara pequenas pedras. Ele saiu até onde a cruz havia sido colocada, onde diziam que a cruz assentou na rocha. Ninguém estava por perto, de modo que ele quebrou um pedacinho de rocha e colocou-a no bolso como lembrança, e veio para casa e fez-me um par de abotoaduras dela. E estranhamente, quando ele as fez, elas pareciam estar manchadas de sangue, e diretamente através de cada uma delas, em continuidade, corre um caminho estreito, reto, diretamente através de ambos. Agora, isso pode ser apenas um beijo. Algum outro talvez não note isso, mas para mim, isto é completamente as coisas em que eu creio. Eu creio que tudo tem um sentido em si. E agora, neste tempo, o que quer que o Senhor tenha, se esta não for a coisa de que ele profetizou, de Malaquias 4, e lembra em Lucas, também Lucas 17, e muitas outras escrituras que estão para acontecer nestes últimos dias. Permitam-me dizer isto, encerrando. E a fundação para o homem, quando ele venha. Deste modo, estou muito agradecido de que Deus Todo-Poderoso, se for dessa maneira, tenha me permitido fazer alguma coisinha na minha condição sem instrução, para mostrar meu apreço pelo seu amor para comigo, meu amor para com ele, e nosso amor para com o povo. Portanto, em sinceridade, eu abordo este assunto de casamento e divórcio. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. E agora, escutem atentamente. E, irmãos, não se levante, não saiam. Fiquem assentadas, quietas, só por um pouco. Irmãos, façam o mesmo. Não desliguem seus aparelhos transmissores aí, que estão entrando nessa conexão. Não faça isso. Somente fiquem assentados, quietos por alguns minutos, até que termine. Escutem com atenção. Se vocês desconcordarem, tomem nota das escrituras que eu usar
e então escutem-nas em oração, antes de tomarem sua decisão. Que Deus nos ajude, enquanto tentamos abordar este assunto. Agora pode ser um pouco demorado, eu não quero que vocês estejam com nem um pouco de pressa. E simplesmente façamos uso do tempo, todos nós, e estudemos a palavra de Deus fiel e completamente, tanto quanto sabemos estudá-la. Vamos começar com São Mateus 19. Amém. Nós vamos encerrar aqui e daremos continuidade domingo de manhã. Aí vocês tragam a mensagem de cada um, tá bom? E aí nós vamos dar continuidade, aí dar sequência e já entrando no assunto, casamento e divórcio. É muito bom. Amém. Nós vamos cantar e encerraremos. Vamos cantar esse, os guerreiros se preparam, 278. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não veus que valor combater contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Dá-te pressa, não
não vaciles, hoje Deus te chama para veres pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mas o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, num lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reina, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, com lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia, amém. Graças a Deus. Deus nos ajude. Nós vamos orar. Senhor, que o Senhor concentra isso dentro de cada alma, cada coração. No Teu nome o pedimos. Que o Senhor nos leva em paz e nos guarda e nos protege agora e para todos sempre. Nós te pedimos no Teu nome, Pai Santo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Abençoa o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém.
Cristo.